Boa tarde, caros amigos. Estamos aqui iniciando mais um podcast. Estou aqui com meus amigos Luiz e Alice e vamos receber convidados especiais hoje, hein? Ai, que bacana, tá mais uma vez com essas duas juristas incríveis aqui de frente, né, a dois convidados também maravilhosos que a gente vai receber. E a Alice vai apresentar mais pra vocês um pouquinho sobre o nosso podcast, que já tá aí com alguns episódios. E a Alice vai dar início. Luiz, e nós temos aí Sim, pessoal assistindo importante a a gente frisar aqui nosso podcast. sobre Pediram pra isso. mandar beijo pra duas pessoas muito importantes pro nosso A podcast, gente vai que é mandar aqui. Hortência e Pablo. Muito Beijo pra obrigado por vocês. estar aqui acompanhando. Fiquem até o fim, porque o conteúdo de hoje é muito bom. Sim. Sejam bem-vindos ao Na Ponta da Lei, o podcast onde exploramos as ideias e o impacto de grandes pensadores sobre o direito e a filosofia política. E hoje vamos abordar dois filósofos muito importantes. Um brasileiro, que é o Paulo Bonavides, e Jürgen Habermas, que é um sociólogo e filósofo alemão. Sim, para enriquecer ainda mais a nossa conversa, nós convidamos aqui especialistas, o Dr. Charles Blones e o Dr. Rômulo Castro, juristas que trarão suas perspectivas sobre o pensamento desses autores. Vamos nos aprofundar em alguns aspectos marcantes de suas vidas, ideias e do contexto histórico em que eles viveram. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de estar agradecendo pelo convite, essa oportunidade, que é uma honra para mim. Agradecer imensamente a Alice, a Thaís e até mesmo a Luiz por essa oportunidade de estar aqui hoje. É isso aí, nós vamos falar então sobre os dois juristas, de quais nós estudamos bastante para estar aqui apresentando para vocês todas as informações necessárias para a gente conhecer um pouquinho mais da história desses dois juristas. Vamos começar falando de Paulo Bonavides. Ele nasceu em 1925, em Fortaleza, no Brasil, e testemunhou uma série de mudanças políticas e sociais no país. Dr. Charles, eu gostaria de saber mais sobre esse momento histórico que o autor viveu. Bonavides viveu em um período de intensa transformação no Brasil. A ditadura militar marcou sua juventude e sua trajetória acadêmica. A transição para a democracia nos anos 80 foi um dos momentos que mais inspiraram sua atuação e escrita sobre o Estado Democrático de Direito. Paulo Bonavides, ele viveu essa transição de ditadura militar para a democracia. Quais as ideias que existiam na sociedade nessa época? Durante a ditadura, as ideias dominantes eram de autoritarismo, censura e limitação dos direitos. O pensamento de Bonavides contrastava ao defender a necessidade de uma Constituição que garantisse direitos fundamentais e a participação ativa da sociedade na democracia. E falando sobre filosofia brasileira, sobre o direito no Brasil, Paulo Bonavides tem uma opinião fortíssima e a gente queria saber qual tema ele aborda em relação ao direito. Bonavides dedicou-se ao direito constitucional e à democracia. Seu principal problema era como garantir que a Constituição de fato protegesse os direitos dos cidadãos e limitasse o poder do Estado. Pois é, e Dr. Charles, existiam os autores que defendiam o mesmo posicionamento e os que tinham posicionamentos diferentes. Quem eram esses autores? José Afonso da Silva é um dos autores que também abordou o direito constitucional no Brasil. Mas enquanto José Afonso focava na interpretação técnica da Constituição, Bonavides dava maior ênfase ao papel transformador da Constituição na proteção da democracia e dos direitos humanos. Dr. Rômulo, e com grandes opiniões sobre os direitos humanos, eu acredito que os juristas eles têm muitos seguidores, muitos fiéis, que acompanham e que direcionam. Onde estão essas pessoas nesse acompanhamento aos atores? Bonavides influenciou muitos juristas, como o próprio Luiz Roberto Barroso, que também defende um direito constitucional vivo. Barroso compartilha da visão de Bonavides sobre a contrariedade dos direitos fundamentais, mas adota uma postura mais pragmática em temas polêmicos como o ativismo judicial. Dr. Charles, e como o entendimento do autor influencia a nossa percepção sobre a teoria do direito? Bonavides reforça a ideia de que o direito é uma ferramenta para a construção de uma sociedade justa. Para ele, a Constituição não é só um documento jurídico, mas também um guia ético para o Estado, que influencia nossas percepções de que o direito deve ser alinhado com os valores democráticos e sociais. E agora nós vamos direto para a Alemanha falar um pouco sobre Jürgen Habermas. Ele nasceu em 1929. E Dr. Charles, em qual momento histórico ele viveu? Habermas cresceu durante o regime nazista e, após a Segunda Guerra Mundial, dedicou-se a entender como sociedades podem prevenir abusos de poder.
A queda do nazismo e a construção de uma democracia na Alemanha foram fundamentais para a sua formação. E a gente sabe que é uma sociedade muito diferente da atual. Então, quais eram as ideias que tinha essa sociedade da época? Após a guerra, a Europa estava buscando formas de reconstruir a confiança nas instituições democráticas. Existia uma forte corrente de pensamento que defendia a racionalidade e o diálogo para evitar novas tragédias, o que influenciou profundamente Habermas. Dr. Charles, me diz qual o problema do direito ele aborda. Habermas explora a relação entre comunicação e direito. Ele queria entender como a linguagem e o diálogo podem ajudar a construir normas justas e garantir a legitimidade das leis. E, Dr. Rômulo, qual a posição, o entendimento dele sobre esse tema? Habermas acreditava que o direito precisa ser fruto de um consenso racional entre os cidadãos. Sua teoria da ação comunicativa propõe que as normas devem ser construídas por meio de diálogos abertos, onde todos possam participar de maneira igual. Além de Habermas, quais outros autores discutiam o mesmo tema e qual a diferença do posicionamento deles? Autores como Niklas Luhmann discutiram temas similares, mas Luhmann via o direito como um sistema autônomo que não depende diretamente do diálogo social, enquanto Habermas defendia que o direito precisa de uma base comunicativa e democrática para ser legítimo. Dr. Charles, como o entendimento do autor ele influencia a nossa visão sobre a teoria do direito? A teoria de Habermas reforça a ideia de que o direito não pode ser apenas um conjunto de regras, mas um espaço de diálogo contínuo e democrático. Ele traz a noção de que as leis precisam refletir as vozes de todos os cidadãos, o que ampliam nossa percepção do direito como algo coletivo e participativo. E que bacana foi esse bate-papo de hoje, leve. E assim a gente termina o episódio. Agradecemos aos nossos convidados por enriquecerem demais essa discussão sobre grandes juristas, né? Paulo Bonavides e Yogi Habermas, que são referências para juristas por aí. Sim, obrigada ao Dr. Charles e Dr. Rômulo. Foi muito enriquecedor ter vocês aqui. Esses pensadores, eles deixam um legado sobre como a Constituição e o diálogo democrático são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa. Ouvinte, muito obrigada pela audiência. Até o próximo episódio de Na Ponta da Lei. Foram eles se assemelham a algumas ideias do autor? Eu tomando café imaginário. Menina, a gente tá trocando os copos. Copo diferente. E agora nós vamos falar um pouco sobre... Meu Deus, eu troco isso. É porque essa xícara... A minha era essa, aí você pegou a minha. Meu Deus, vai ficar. O papo vai dizer, eu só fechei a terceira, essas canecas andando no lugar. Essas canecas andando, eu falei que a preta era brilhante. não veio a preta. Eu sou uma atriz, né? Eu faço só um take. É meu jeito. Eu também sou da família, eu também quero catucar. Além de Habermas, E acrescentando, mais uma pergunta que a gente esqueceu. E a você, ouvinte? Charles não virou? Ai, não, Charles! mas tem nossos apresentadores incríveis que já tá aí uma... Boa tarde! Ótimo. Não gostei não. Ah, uma pena. Garantir a legitimidade das coisas. Só no final, foi. A teoria de Habermas reforça a ideia que Ele vai lutar pra pegar esse áudio e encaixar. Eu tô pensando só nisso. Vocês vão fazer chorar no nosso Amigo, sorri. Segura aí que eu... Eu também sou da família, eu também quero me raçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, eu também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero catucar.